Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de trigonometria e hoje nós vamos fazer alguns exercícios, certo? Para praticar e aprofundar os nossos conceitos. Todos esses exercícios, né, eu vou fazê-los à mão, tá certo? Diferentemente de uma aula que seria com o Maple Calculator, né, que a gente pode programar aí para fazer exercícios utilizando a calculadora Maple, tá bom? Mas aqui todos eles são possíveis e solucionáveis via cálculos manuais, tá bom? Bom, então vamos começar aqui com o primeiro exercício. Se x é igual a 3 seno alfa e y é igual a 4 cosseno alfa, então, para qualquer ângulo alfa, tem-se que aqui embaixo, né, nós estamos vendo equações, tá certo? Moduladas por esse x e por esse y aqui, tá? Então, eu quero obter essas relações. Bom, aqui eu tenho um x ao quadrado e aqui eu tenho um y ao quadrado, tá? Em todas elas. E, bom, aqui eu tenho senos e cossenos. Então, uma identidade que relaciona seno e cosseno ao quadrado é, logicamente, né, muito conhecida, a identidade de a lei de Pitágoras, né? Então, seno de um ângulo alfa, que posso colocar aqui, isso aqui pode ser alfa, pode ser beta, pode ser pipoca. Seno alfa mais cosseno alfa é igual a 1, né? Seno alfa ao quadrado, cosseno alfa ao quadrado, e isso aqui é igual a 1, tá? Então, aqui é uma relação dos quadrados. E quem é seno alfa? Seno alfa, né, aqui como está bem descrito aqui em cima, seno de alfa é igual ao x sobre 3. E o cosseno alfa, né, o cosseno do ângulo alfa, é igual a y sobre 4. Tá certo? Bom, então, seno alfa ao quadrado é igual a x ao quadrado, eu levo o quadrado dos dois lados, né? Então, isso aqui vai ficar x ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. Tá? E aqui, cosseno alfa ao quadrado é igual a y ao quadrado, mais 4 ao quadrado, dividido por 4 ao quadrado, que dá 16. E agora é só substituir aqui na minha lei de Pitágoras, tá? Então, substituindo aqui na minha lei de Pitágoras, eu tenho que, onde tem o seno alfa, eu coloco x ao quadrado sobre 9. Né? Então, vai ser x ao quadrado sobre 9. E onde eu tenho cosseno alfa, eu coloco y ao quadrado dividido por 16. Então, y ao quadrado dividido por 16. E isso aqui dá igual a 1, tá? Bom, fazendo o MMC aqui, eu sei que eles são 9 e 16, eu não estou afim de multiplicar. Multiplicar vai ser uma tarefa bem mais complicada. Não, vou ter que multiplicar. Então, 9 vezes 16 para fazer MMC para ficar mais fácil. Então, 9 vezes 16 vai ser 16, 9, 9 com 6. Isso aqui vai me retornar no 54. 9 com 9, com 5, aí vai me dar 14, né? 144. Então, aqui o MMC dá 144. Então, deixa eu apagar aqui, mais 144. Quem está sobre o x? É o 9, como a gente pode ver aqui em cima. Então, x está sendo dividido por 9. Então, pega 144, nem preciso disso, né? Como eu fiz a MMC, eu tenho 9 e eu tenho 16. Então, pego 144 dividido por 9 vai dar 16, porque eu fiz uma multiplicação. E 144 dividido por 16 vai dar 9. Tá? Deixa eu colocar de uma outra cor aqui os coeficientes, só para, né, ficar mais claro. Então, quem está acompanhando agora o x ao quadrado é o 16 e quem está acompanhando o y ao quadrado é o 9. E aí eu vou, né, fazer uma artimanha da matemática muito simples, que é passar esse 144 aqui multiplicando. Então, meu resultado final é 16 x ao quadrado mais 9 y ao quadrado
ao quadrado. Tudo isso aqui é igual a 144, tá? Então, eu tenho 16 mais 9 mais, que sendo igual a 144. Então, aqui, quem acompanha o x aqui na letra E? 16, aqui 9 e aqui menos 144. Não é essa a resposta. A resposta aqui é a letra D, né? Aqui eu tenho 16 acompanhando x, 9 acompanhando y e 144 todo mundo positivo, assim como está lá na nossa resposta. Então, a resposta é a letra B. Beleza? Então, vamos para o nosso próximo exercício. Então, vamos aqui para a nossa questão número 2. Tá? A questão número 2 é a pergunta seguinte. Quantos graus mede aproximadamente um ângulo de 0,105 radianos? Né? Então, era ainda, né, uma questão relacionada às nossas duas primeiras aulas, né, as aulas de introdução à trigonometria, tá? E aí, se a gente lembrar, é só fazer uma regrinha de 3, né? A regrinha de 3 ela vai falar o seguinte, eu tenho aqui, eu pego dois valores conhecidos, relaciono entre eles, e depois relaciono dois valores onde um não é conhecido. E aí, um valor muito conhecido é o 180 graus, né? O 180 graus, ele equivale aí a π radianos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os graus, que eu não sei, né, que eu estou querendo descobrir, que ele está me perguntando aqui, e vou relacionar com o valor de radianos que eu sei, né, 0,105 radianos que ele me dá da questão. E agora, multiplicar cruzado. Né? Então, aqui, o x com π radiando, né, e 180 com 0,105 radiano. Essa questão aqui ela também está bem relacionada a questões de matemática básica. Então, eu vou ficar aqui com π radiano vezes x sendo igual a 180 graus vezes 0,105 radiano. Tá? Eu tenho radiano dos dois lados, então corta radiano com radiano. Né? E aí eu pego o π e passo ele dividindo. Tá bom? Bom, então, seguindo em frente, né, eu vou ter aqui x igual a 180 vezes 0,105, eu vou escrever ele de uma forma mais esperta. Né? Eu vou pegar essa vírgula aqui e vou andar essas três casas aqui. Eu vou andar para cá. Quando eu ando essa casa aqui, eu pego e coloco 0,115. Agora vai ser 1,05 vezes 10 elevado a menos 1. Vou andar mais uma casa, vai ser 10,5 vezes 10 agora elevado a menos 2. E vou andar mais uma casa, que vai ser 105 vezes 10 elevado a menos 3. Então, eu vou escrever o 0,105 dessa forma. Então, vai ser 180 graus vezes 105 vezes 10 elevado a menos 3. Tudo isso dividido por π. Só que o π, né, o valor de π é aproximadamente 3,14, tá? O resultado aqui em cima também nos pede um valor aproximado, né? Mede aproximadamente. Né? Então, não tem problema eu fazer aproximações, tá? Então, eu vou agora trabalhar com esses valores. Ao invés de eu trabalhar aqui com 10 elevado a menos 3, eu vou trabalhar isso aqui sendo 10 elevado a menos 1 aqui em cima. E aqui embaixo eu coloco 10 elevado ao quadrado, né? Lembrando que 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa, né? 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado ao cubo. Né? E aí o que eu reescrevi, sendo aqui 10 elevado ao quadrado e aqui 10 elevado a menos 1. É a mesma coisa, tá? Por que eu escrevi dessa forma, né? Porque assim eu posso trabalhar de maneira mais esperta. Então, x é igual. Aqui esse menos 1 vai comer esse zero aqui. Então, eu vou ter 18 vezes 105. E aqui o π, não vou trabalhar mais com π, eu vou trabalhar com 3,14, né, como eu escrevi aqui do lado. Esse 10 ao quadrado aqui vai tirar essa vírgula daqui e vai colocar para cá. E aí eu posso escrever só 314. Então, x é igual a 18 vezes 105,
dividido por 314, tá? Bom, então vamos lá. Agora é só multiplicar 18 com 115. Então, com 105, perdão, vezes 18. Então, aqui 8 com 5, 40. Aqui 4, 8 com 0, 0. Mais somo 4, 8 com 1, 8. Aqui 1 com 5 é o próprio 5, 1 com 0 é o próprio 0, 1 com 1 é o próprio 1. Então, isso aqui dá 0, 9, 8 e 1. Então, 1890. Não vou trabalhar com 1890. Na verdade, vou trabalhar com esse 1890, só que agora eu vou dividir ele por 314. Então, 1890 dividido por 314. Né? Vamos olhar aqui, porque ele quer um valor aproximado. Tá? Então, eu tenho essas opções aqui. 2, 4, 6, 8, 10. 10 passa muito, né? 10 vai dar 3.140. 8 diminui, eu tiro duas vezes o 314. Então, de 3.140, eu vou trabalhar aí com menos... aqui deve estar ocupando. Então, 3.000... Aqui tá ruim, tá muito embolado aqui, peraí. 3.140, ao invés disso, eu vou tirar aí duas vezes o 314. Isso aqui vai me dar... isso aqui é 628, menos 628. Então, isso aqui vai dar 2.500 e 2.500. Bom, vai dar 2.500. Essa conta está ruim de fazer de cabeça. Então, eu vou usar o 6, porque o 4 também vai dar um valor muito pequenininho, né? Então, eu vou tentar o 6, porque o 6 ali é um caminho intermediário. Então, 314 vezes 6. Né? 6 vezes 4, 24. 6 vezes 1 é o próprio 6. 6 vezes 3, aí vai me dar 18. 1.864. É o valor mais aproximado que eu possuo, né? Porque se eu pegar o 300 aqui, né? Aqui é uma diferença de 26, é uma diferença de 26. E aí, se eu pegar e somar 300, vai ser uma diferença aí de mais de 100, né? Valor maior que 100. Então, ao invés disso, eu utilizo aqui a resposta certa, é a letra C, que é o valor que chega mais próximo aí do valor de 0,105 em radianos. Tá bom? Bom, então, vamos para a nossa próxima questão. Muito bem. Então, aí uma questão da UFRGS, né? Ela diz o seguinte: no círculo trigonométrico da figura abaixo, tem-se que alfa, esse ângulo alfa aqui, é igual a 120 graus, tá? E aí ele está perguntando assim, quanto que é o comprimento de O até A vezes o comprimento de O até B, tá bom? Bom, o comprimento de O está aqui no centro, né? O até B, esse comprimento aqui, vezes o O até A, esse comprimento aqui. Tá bom? Muito bem. Mas aí eu tenho esse ângulo muito grande aqui, né? O que a gente vai fazer com ele? Bom, a gente sabe que esse primeiro quadrante aqui equivale a 90 graus. Tá? Então, o primeiro quadrante aqui equivale a 90 graus. Então, parte do alfa fica em 90 graus. E eu sei que o alfa é igual a 120. Tá? Então, aqui, né, eu vou destacar, é como se eu estivesse destacando esse triângulo aqui. Tá? Bom, aqui eu tenho aquele triângulo, esse triângulo, e eu tenho um ângulo beta. Esse ângulo beta, né, é a mesma coisa que o ângulo alfa, 120, menos, né, o primeiro quadrante, que é 90. Né? Então, o ângulo beta ele equivale a 30, né, porque 120 menos 90. Então, beta igual a 30 graus. Tá bom? Bom, e aí, um fato que a gente já estudou, né, é o seguinte, que quando eu tenho uma reta, igual essa aqui, que corta, né, os quadrantes, o ângulo que aparece aqui, aparece aqui. O ângulo que aparece aqui, aparece aqui também. Né?
Opa, passou demais. Aqui também. Tá? Então, se aqui eu tenho beta, aqui embaixo vai me aparecer o beta também. Tá bom? Então, eu tenho que esse ângulo aqui, né, onde está pintado de roxo aqui, né, esse ângulo aqui, ele vale 30 graus. E esse ângulo aqui embaixo, também vale 30 graus. Tá? Aqui, deixa eu escrever, dá para escrever 30, deu para escrever 30. Mas tá ruim, vou apagar aqui. A gente já sabe que ali é 30 graus, né? Aqui em cima e aqui embaixo. Aqui é 30 graus, tá bom? Bom, e aí eu quero agora os valores de O até B e os valores de O até A. Então aqui eu tenho um triângulo retângulo, assim, um triângulo retângulo, e aqui um ângulo beta, né? E eu quero achar essa altura aqui, de O até A equivale a essa altura. Por que que eu não vou usar o seno? Porque eu quero esse cateto adjacente aqui, né, com a hipotenusa. Como eu estou trabalhando com o círculo trigonométrico tem raio 1. Tá? Sempre lembrar disso. Círculo trigonométrico tem raio 1. Né? Como está falando aqui na questão. Círculo trigonométrico. Tá? Então, 1 vai ser 1 vezes o cosseno de beta. Porque eu quero esse lado aqui, que é o que vai me dar o comprimento. Eu quero cateto adjacente. Então, cateto adjacente é igual aí a hipotenusa vezes o cosseno de beta, né? Porque o cosseno de beta é a mesma coisa que o cateto adjacente sobre hipotenusa. Só que agora eu quero cateto adjacente. Cateto adjacente é a hipotenusa vezes o cosseno de beta. O cosseno de beta é o cosseno de 30 graus. Né? Cosseno de 30 graus. Se a gente for lembrar lá da nossa tabelinha bonitinha lá, nós temos que cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2. Né? Só lembrar lá da musiquinha que eu não cantei, mas tem lá 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, põe um chaveuzinho todo mundo, menos em quem é 1. Né? Então, isso aqui vai ficar o raio, H, o raio, que é 1, vezes raiz de 3 sobre 2. E aqui eu já quero o contrário, né? Eu quero esse lado aqui, que equivale aqui em cima, né? Eles são iguais, né? Esse comprimento aqui de O até A equivale também a esse comprimento aqui, que eu vou chamar esse ponto aqui de P e esse ponto aqui de Z, tá? Eles têm o mesmo comprimento, né? É o mesmo comprimento. Então, trabalhando para descobrir esse comprimento aqui, é só utilizar o seno de beta, né? Lembrando que aqui está o beta, tá? Então, fica... eu quero o cateto oposto ao ângulo beta. Então, o cateto oposto é igual ao raio, que é a nossa hipotenusa, que é 1, vezes aí o seno de 30. O seno de 30 é fácil de lembrar. O seno de 30 equivale a meio. Né? E agora, isso aqui, o cateto oposto ao ângulo beta é o ponto de O até A. De O até A. O até A. E o cateto adjacente é o ponto... deixa eu escrever aqui, né? Escrever aqui. Cateto oposto igual aí a meio. Tá? E o cateto adjacente é o comprimento de O até B. Então, é o produto aqui, O até B. Tá? Então, isso aqui vai dar raiz de 3 sobre 2. Esse 3 aqui ficou muito feio. 3 sobre 2 vezes meio. Então, isso aqui vai dar raiz de 3 sobre 4. Né? 2 com 2, 4. Então, a resposta é a letra E. Raiz de 3 sobre 4. Tá bom? Bom, então vamos para a nossa próxima questão. Bom, muito bem, vamos para a nossa última questão da nossa aula de hoje. E, bom, ela diz o seguinte: na figura abaixo tem-se representada parte do gráfico de uma função trigonométrica f. Então, eu já sei que é uma função trigonométrica. A própria questão já está me falando. E ela fala que vai de real até em real, tá bom? Bom, então, das funções trigonométricas, né? Aqui eu tenho os ângulos em radiano, né? Igual a gente aprendeu na nossa última aula. E aqui as respostas, tá? Desses ângulos radianos. Bom, a primeira informação que eu extraio aqui é que no zero a minha função ela tem o valor máximo, tá? Depois no π ela tem valor mínimo.
e ela tem valor igual a zero, né, que seria aqui um valor intermediário. E aqui, quando ela chega no 2π, ela tem o valor aí máximo, só que negativo, né, ou que seria o valor mínimo. Bom, muito bem. Então, a função, primeiramente, né, que no zero possui o valor máximo, sendo uma função trigonométrica, é a função cosseno, daquilo que a gente conhece, né? Cosseno de x, né? Quando eu tenho cosseno de zero, a função equivale a 1. Muito bem. Mas aqui eu não tenho 1, está indo no 2, né? Olha o 2 aqui bonitão aqui, tá bom? Então, não é uma função cosseno? É uma função cosseno. Só que é uma função cosseno multiplicada por 2, tá? Esses fatores 2 aqui, ou 3, né? Toda função cosseno multiplicada por um determinado valor A aqui, que pertence aos reais, tá? Pertence aos reais, ele vai modelar a função em questões de magnitude, tá? Quanto maior for aquele A ali, a função vai ser maior, tá bom? Maior assim no sentido de possuir um valor máximo maior, tá bom? Do que a função puramente cossenoide, tá? Então, aqui eu tenho A e esse A aqui equivale a 2, né? Porque quando eu tenho cosseno de zero vale 1, então a função vale 2. Opa, beleza, estou dentro do meu gráfico. Porém, né, quando a gente vai analisar agora a função cosseno, quando que ela é zero? É no π sobre 2. Mas aqui não diz o mesmo, né? Diz que o primeiro zero da função cossenoide é no π. Bom, então o que significa? Que quando eu chego no π, a minha função é zero. Mas o cosseno só é zero quando eu tenho π sobre 2, ou valores múltiplos dele, né? Bom, então quando que vai ser zero? Vai ser zero quando ocorrer o seguinte, né? Quando eu tenho aqui o π, né? Quando x for igual a π, então a minha função cossenoide é x sobre 2, porque aqui substitui x por π, eu tenho π sobre 2, cosseno é zero. Estou respeitando a minha função. Da mesma forma aqui no 3π, né? O 3π aqui também é zero, então 3π sobre 2. Se a gente lembrar lá do círculo trigonométrico, eu tenho, deixa eu desenhar o círculo trigonométrico aqui. Aqui é π sobre 2, aqui é π, aqui é 3π sobre 2, aqui é 0, 2π e assim por diante, né? São valores múltiplos desses aí, são combinações desses valores. Aqui eu tenho o valor mínimo do cosseno, em questões de módulo, né? Que é 0. Aqui eu tenho 0, aqui a função cosseno é 0. E aqui no 3π sobre 2 também é 0. Então, como está aqui, né? 3π, aqui eu tenho 3π sobre 2, que também dá 0. Tá? Então, a nossa função f, com base em tudo aquilo que a gente viu nesse gráfico, ela pode ser modelada como 2 cosseno de x sobre 2. Peraí, deixa eu escrever aqui melhor. X sobre 2. Tá? Essa aqui é a minha função f de x. Bom, então, use, né? Vamos ver aqui o que a questão está pedindo. Use as informações dadas nesse gráfico e analise aí as afirmações seguintes. Vamos ver aqui as primeiras afirmações. Tal gráfico é o da função dada por f de x igual a 2 vezes seno de x cosseno? Não, né? Essa função aqui, essa letra A aqui, perdão, já cai, porque aqui eu tenho 2 vezes cosseno e não seno. Tá bom? O período de f é 3 de x. O que é período? É quando a função se repete. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a função sobe, desce, voltei ao meu ponto inicial. A partir daqui, voltei ao meu ponto inicial, voltei aí a subir de novo. Vou subir, vou descer e vou voltar ao meu ponto. Então, aqui, né, essas partezinhas aqui são um período. Então, o que ele está perguntando? Se a cada 3π a função se repete. Bom, basta a gente olhar aqui para o nosso gráfico. Quando que a função... vamos pegar esse ponto aqui mais baixo, né? Quando que a função volta a ter esse valor mais baixo? Aqui, de menos 2π até π. Então, andou aí 1π. De menos π até 0. Andou aí
mais um π. Então, eu tenho 2π. De 0 até π. Andou mais um π. 3π. Opa, ela ainda não voltou a se repetir. Andou mais um π. Aqui no 2π, ela chega no valor mínimo dela, que é o menos 2. E aí, ela teve que andar 4π para ela voltar a se repetir. Então, a letra B aí também não está correta. Tá bom? Bom, a letra C, ela vai falar o seguinte. F admite duas raízes no intervalo de menos 2π até 2π. O que ela está falando? Que entre menos 2π e 2π eu tenho duas raízes. Será que isso é verdade? Bom, vamos ver. Aqui está menos 2π e aqui está 2π. Né? Será que nesse intervalo aqui, esse meu desenho já está muito obstruído. Deixa eu apagar algumas coisinhas aqui, senão vocês não vão entender nada. Tá? Então, aqui de menos 2π até 2π, ele diz que eu admito duas raízes. Essa função admite duas raízes. Isso é verdade? É. Por quê? Porque aqui no π, no menos π, e aqui no π, eu tenho duas raízes da minha função, que é quando ela passa aí no zero, né? A gente sabe disso. A função cosseno e a função seno têm infinitas raízes, tá? Mas essa aqui, ela é uma resposta correta, né? Ela é uma resposta correta. Então, sim, a função admite duas raízes de π, de menos 2π até π. Né? Se menos 2π x 0, ou seja, se x está entre menos 2π e 0, então a função f de x é menor do que 0? Vamos olhar aqui. Então, a questão está me perguntando o seguinte. Quando x está entre menos 2π e 0, a função ela é sempre menor que 0? Bom, vamos ver aqui. Então, ela está perguntando nesse intervalo aqui. Olha, a função vem aqui, até aqui ela é menor que 0, ela é menor que 0, chega aqui, aqui chega igual a 0, mas aqui, como a gente pode ver, ela volta a ser maior que 0. Então, está errada essa afirmação aqui. Tá errada. O conjunto imagem de f é o intervalo de menos 2 até 2. Então, imagem, né, lembrar que é o nosso eixo y. Né? Então, ele está perguntando se esse pedaço aqui é o conjunto imagem, ou seja, se os valores da imagem da minha função, ou seja, do meu conjunto resposta, sempre estão entre menos 2 e 2. E sim, isso é verdade. Né? A função cosseno ela sempre vai se repetir para o resto da vida. Então, se ali está o trecho de gráfico que me determina, um trecho do gráfico que me explica toda a função, então, de fato, né, se mais na frente ele não definir, por exemplo, quando x igual f de x, perdão, quando x igual a, sei lá, 40π, né, quando x igual a 40π, f de x é igual a 40, né? Se isso não existir, então, com base nesse gráfico aqui, eu posso afirmar perfeitamente que o conjunto imagem de f é o intervalo de menos 2 a 2. Tá? Essa resposta está correta. Porque a função cosseno é uma função cíclica. Então, ela sempre vai se repetir. Ok. Bom, essa foi a nossa aula. Esses foram alguns exercícios para trabalhar todos os conceitos que nós trabalhamos até agora. Espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço.